Estamos de volta com o Interior em Foco, nesta noite recebendo o presidente da Câmara de Vereadores de Presidente Prudente, o senhor Valmir da Silva Pinto. Boa noite. Boa noite, Luiz Gustavo. É um prazer muito grande estar aqui para poder responder às questões, às perguntas, aos anseios que porventura você, o bairro e a cidade tenham. Muitos anos atrás, e este ano voltou a ser debatido, a situação dos pombos na nossa cidade, certo? Da onde surgiu a ideia dessa lei? Interessante. Na verdade, para aqueles que ainda não têm conhecimento, existe em Presidente Prudente, já há um bom tempo, uma campanha de conscientização feita pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente. Essa campanha de conscientização, ela está sendo feita através de panfletos, que são distribuídos na cidade, está sendo feita através de faixas que são estampadas lá no centro da cidade, no sentido de orientar a população a não dar alimento aos pombos, já em função dos perigos que os pombos podem ter para a população, das doenças que ele pode transmitir. Mas até então eu não tinha ainda atinado para a questão de uma lei para punir aqueles que não cumprem aquilo que a grande maioria da população quer. Um dia eu estava num evento lá no centro da cidade, na Praça 9 de Julho, e eu fui procurar um banco para sentar e todos os bancos estavam sujos com fezes de pombo. Não bastasse isso, Luiz, o cheiro também estava ruim, estava mau cheiro. E conversando com uma determinada pessoa, ela falou assim, olha, grande parte da população já não dá mais alimento aos pombos, mas alguns ainda insistem em fazê-lo, e esses é que atraem os pombos aqui para a praça. Será que não existiria a possibilidade de uma punição para essa minoria de pessoas que não respeita a grande maioria? Eu fui fazer pesquisa e descobri que na cidade de São José do Rio Preto, na cidade de Jundiaí e em várias outras cidades do porte de Presidente Prudente, passaram por esse problema e implementaram uma lei que pune aqueles que não respeitam o interesse da maioria. Pune como? Impondo uma multa àquele que for dar alimento aos pombos. E aí eu fui estudar ainda mais essa situação, sabe, Luiz Gustavo? Eu fui verificar a questão do alimento. Equivoca-se quem pensa que dar pipoca para os pombos está dando o alimento correto para eles. Não é verdade. Quem faz isso está também contrariando a natureza das aves. Porque, na verdade, o pombo ele se alimenta de pequenos insetos e até para continuar com o equilíbrio, porque quando você também tira as aves de acabar com esses insetos, a gente começa a ter problema também com o inseto. Então, eles se alimentam de pequenos insetos voadores, eles se alimentam de sementes, e esse alimento com as sementes serve, inclusive, quando ele vai deixar as fezes para repovoar os lugares para que novas árvores nasçam. Então, essa é a natureza do pombo. Então, engana-se quem pensa que dando pipoca com sal, com açúcar, está alimentando, está equivocado. Mas a punição, quando eu pensei, não foi para essas criancinhas que jogam uma pipoca ou outra para ele. São para aquelas pessoas, e muito poucos, são 3 ou 4, que insistem em comprar um saco de milho, chegar lá no centro da cidade e espalhar esses milhos para os pombos. Esses é que efetivamente atraem esses pombos para o centro da cidade, por exemplo. Então, essa ideia nasceu de uma situação em que a grande maioria das pessoas já não alimentam os pombos, então a minoria insiste em fazê-lo e o fazem de forma equivocada. O centro da nossa cidade, tão bonito, foi todo restaurado, foi dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu, que foi investido naquele local, já está tudo sujo, com fezes de pombo, mau cheiro e principalmente a possibilidade de transmissão de doença. Então, todo esse conjunto me fez com que eu pudesse partir para algo um pouco mais rígido, que é exatamente a implementação de uma norma, de uma lei, para punir aqueles que insistem em fazer aquilo que não é o correto para grande parte da população. Então foi daí que nasceu essa ideia, Luiz.
Até que ponto uma ação cultural pode prejudicar ou enfatizar a vida da população? É interessante essa pergunta, porque algumas pessoas que foram contrárias à lei diziam que, olha, mas eu me lembro na minha época de criança, a gente ia para a praça e os nossos pais mostravam os pombos. Isso é uma ação cultural, ou seja, a cultura que vem se passando de pai para filho e vai indo. Entretanto, quando chega num determinado instante, determinado momento, quando essa ação cultural começa a invadir e a atrapalhar o bom andamento do cidadão, o bom andamento do ser humano, aí o poder público ele precisa interferir. Porque, assim como a leishmaniose é uma doença que, se ocorrer na cidade, a culpa será do poder público porque não tomou providências com referência aos animais. Essas doenças que os pombos também transmitem, e existem várias na cidade, várias pessoas que foram contaminadas com essa doença, chama até doença do pombo, o poder público ele tem que agir. Porque o interesse do poder público não é proteger única e exclusivamente um ato cultural, uma pessoa, duas pessoas, e sim toda uma comunidade. Principalmente orientá-la dos perigos que um determinado ato pode causar. Então, esse ato cultural ele pode sim, depois de um determinado momento da vida da sociedade, interferir na vida das pessoas, e aí o poder público precisa sim tomar uma atitude. Um ato cultural pode ser mudado neste caso? Pode. Não só pode, como deve. Eu entendo que essa obrigação é uma obrigação do poder público, daqueles que fazem parte da administração da cidade, de buscar uma solução para isso. Então, se existe uma possibilidade desse ato cultural, dessa cultura, desse costume trazer algum problema para a sociedade, cabe sim ao poder público. Ele deve sim interferir e deve mudar esse ato cultural. Quais são as doenças que esses animais, esses pombos, transmitem para a população? Quando eu fui elaborar a lei, eu tive que fazer um fundamento. E eu fui fazer uma pesquisa, quais são as doenças, e inclusive nos panfletos que são distribuídos pelo Centro de Controle de Zoonose, eles trazem aqui essas doenças, né? Eu vou ler porque eu não sou médico, né? Eu sou advogado, então, criptococose, histoplasmose, ornitose, dermatites, ou seja, doenças na pele, alergias, então são doenças respiratórias. Eu não sei se você percebeu, Luiz Gustavo, lá no centro da cidade, as mulheres que fazem limpeza lá, elas hoje usam máscaras. Presta atenção, todas aquelas que fazem a limpeza ali no centro, que fazem a limpeza ali na praça pública, elas estão usando máscara. Por quê? Porque exatamente quando as fezes do pombo elas secam e você mexe, ela levanta aquele pozinho, é a respiração daquele pó que pode causar doença de ordem respiratória ou em contato com a pele pode trazer doença na pele. Então, existem sim doenças na pele, causada dermatites, ou doenças de origem respiratória que podem trazer sérias consequências ao ser humano. Aqui na cidade já houve algum caso dessa doença de mortes? De morte eu não sei. Eu conheço alguns casos, não apenas alguns casos. E eu tive em contato, inclusive, com uma pessoa, um senhor já de idade, que nós estávamos conversando a respeito disso, e ele adquiriu essa doença, ele chama de doença do pombo, né, porque ela é derivada justamente do pombo, e ele dizia que, olha, eu achava muito bonito o pombo, e eu tinha um criador, inclusive, dentro da minha casa, no forro da casa, né, e ele ia limpar, ele ia cuidar, e ele respirou e adquiriu essa doença. Então, ele é uma testemunha, e eu fui ouvi-lo no sentido de que, efetivamente, isso pode causar doença. E aí cabe, então, a gente tomar os cuidados necessários para que a população possa estar protegida. O senhor explicou para a gente no começo da nossa entrevista agora que as crianças que dão o alimento para o pombo não levarão culpa. Veja bem, por dois motivos, Luiz Gustavo. Primeiro, todos aqueles que são menores de 18 anos, né, na verdade, a eles não pode ser imputado nenhum tipo de penalidade, nem criminal. Né?
nem criminal. Então, essas crianças que via de regra estão comendo uma pipoca e ali jogam, primeiro, isso não é alimento suficiente, tá? Então caberá ao pai dessa criança orientá-la no sentido de que isso não está fazendo bem para as aves, porque isso não é alimento para as aves. Primeiro passo, tá? Se você gosta efetivamente dos pombos, então não dê esse tipo de alimento. Segundo ponto, você tem que levar em consideração que essa criança jogando lá um grão de coisa, isso daí não vai trazer problema. O que traz problema, e essa lei visa pegar aquelas pessoas que vão lá, compram aqueles sacos de milho e chegam no centro da cidade e jogam para ver aquela revoada de pombos. Então essas crianças, efetivamente, elas não serão punidas por esse motivo não, tá certo? Mas caberá aos pais orientá-las de que não deve fazer isso para o bem do pombo, para o bem da ave. Isso não é alimento de ave. Explica para o pessoal de casa como vai funcionar essa lei, então. Essa lei, eu quero explicar ainda um procedimento nela. Ela passou pela Câmara Municipal, foi uma lei muito debatida, não passou com muita facilidade, né? Só para você ter uma ideia, empatou 6-6 na segunda discussão, 6-6, e aí quando se empata, o voto Minerva é do presidente. Então eu tive que votar. É óbvio que eu votei favorável à lei, porque a lei é de minha autoria. Então, só para você ver como foi debatido essa lei na Câmara Municipal. Mas ela foi aprovada. Então, foi aprovada por 7-6 e foi encaminhada para o Poder Executivo, para o Prefeito Municipal. Lá, o Prefeito Municipal tem um prazo de 15 dias para que ele faça uma das 3 coisas. Primeiro, vete a lei, total ou parcialmente, sancione a lei ou fique quieto. Se ele vetar, volta para a Câmara Municipal para que a Câmara possa derrubar ou não o veto. Se ele sancionar, a lei será publicada e passa a valer, então, a partir daí. Se ele se omitir, ficar quieto, passados 15 dias, volta para o presidente da Câmara e caberá ao presidente da Câmara, então, promulgar a lei. Então, essa é a situação. Sendo promulgada a lei, vamos imaginar que o prefeito sancione, concorde, sancione a lei e ela é promulgada. Então ela é publicada, ela passa a valer. Caberá ao prefeito municipal, através da secretaria competente, e aí não cabe a nós vereadores impor qual é a secretaria e qual é a forma que ela vai agir. Então caberá ao Poder Executivo dizer qual é a secretaria, qual é o órgão competente lá na Prefeitura Municipal que vai cuidar da fiscalização. E eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem, mas vai ser impossível fiscalizar. Não vai ser, não. É fácil fiscalizar isso. Um fiscal ali no centro da cidade, ali na praça, ele vai pegar facilmente, e aí ele poderá flagrar com máquina, com filmador, a pessoa dando o alimento, e primeiro, antes de ser autuada, ela será advertida. Mais uma vez, olha fulano, você foi pego em flagrante, dando alimento para o pombo, então você está sendo advertido de que você não pode fazer isso. Numa segunda vez, ele será autuado, e aí ele será aplicado uma multa, e uma multa pesada, uma multa que gira em torno de R$450. Tá certo. Nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouco, no próximo bloco, vamos falar sobre um outro assunto muito importante, que é a mudança da Câmara Municipal. Voltamos já.